Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje no nosso segundo dia, né? Da série Mães que Vão Além. Glória a Deus por isso. Ontem foi maravilhoso. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Glória a Deus. Que todas sejam bem-vindas, inclusive as mentoras, né? Que vão estar trazendo hoje os temas. Glória a Deus. Temas maravilhosos, temas que têm edificado muito a vida das mães e o Senhor tem nos entregue chaves poderosas. E as mães que vão além hoje vão falar sobre que ousem consagrar os seus filhos pela oração. Que tremendo, né? E o outro tema, que estão prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Maravilhoso. Eu acredito que as mães que estão aqui e as mães que posteriormente irão acessar e que irão assistir ou ouvir, com certeza abraçarão esta causa em nome de Jesus como mães que vão além. Mães que vão além, que têm pago um preço para ver os seus filhos, para ver a sua família, para ver a glória do Senhor sendo manifesta na vida de cada uma de nós, na vida dos nossos familiares. Amém? Então, sejam todas bem-vindas, que todas nós possamos tomar posse da palavra, do ensinamento, das chaves que com certeza serão aqui entregues em nossas mãos. E nesse momento eu passo a oportunidade para a Ezer Tatiana, que vai nos conduzir em oração nesse primeiro momento, para que as mentoras comecem a trazer os temas. Amém? Irmã Amém. Tatiana. Obrigada, Senhor. Senhor Jesus, queremos te louvar e agradecer, porque tu, pela tua misericórdia e piedade, suscitaste essa oração poderosíssima. Aleluia. Produz frutos maravilhosos. Sim, meu Deus. De salvação, de libertação em nossas vidas e na vida das nossas famílias, dos nossos filhos e na vida das pessoas pelas quais oramos. Obrigada, Jesus, pelo teu infinito amor por nós. E Pai Celestial, nós te amamos. Pai, Sim, meu Deus. com todo o coração, Pai, nós confiamos, Pai, como filhos, como os servos de Deus e pela luz que nos concedeste, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O grande derramamento do teu Espírito em nossos corações, do teu Espírito em nossos corações. Pai, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, queremos esvaziar de tudo neste momento. Oh, louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pelo prazer de estar aqui, Pai, pela força, pela coragem, pela sabedoria. Estamos aqui nesta hora e neste momento. Obrigada, obrigada, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, passo a palavra aí para a primeira mentora, cheia do fogo de Deus. Louvado seja o Senhor, é a Wagner, né? A Wagner Pereira, que vai estar trazendo o tema que ousem consagrar os seus filhos pela oração. Amém? O Senhor te use poderosamente, Wagner. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar a série Mães que Vão Além, do capítulo 3, que Deus quer que podemos consagrar os nossos filhos a Deus, que ouse consagrar seus filhos para a oração, para Deus, para que ele se aproxime mais e que possamos ter essa ousadia de consagrar os nossos filhos todos os dias. Temos muitos sonhos em relação aos nossos filhos e muitas vezes projetamos para a vida dos nossos filhos desejos que não conseguimos realizar na vida quando somos mais novos, e aí trazemos para os nossos filhos. Eu falo de mim, sei que muitas mães também acabam fazendo isso, porque eu tenho uma filha de 8 anos, e eu sempre desejei coisas que eu queria muito fazer. Então, a gente queremos que os nossos filhos resgatem essa dívida e que seja o que nós
não conseguimos, que conquiste o que não conquistamos e que alcança vitórias que celebramos. Né? Quando eu era pequena, eu queria ser bailarina, eu queria ser aeromoça, eu nem sei se hoje em dia falam aeromoça mais, mas antigamente falavam. E quando a minha filha estava um pouquinho maior e tudo mais, eu falei assim, vou colocar minha filha no balé. Falei assim, é algo que eu tanto queria. E aí, quando ela tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, eu coloquei ela para o balé, para fazer balé. E foi um dos maiores sonhos, porque ela era tão bonita, dançando e tudo mais, e eu adorava mostrar para as pessoas que ela estava fazendo balé. E todo mundo fala, nossa, que linda, sua filha dançando. E eu tinha vários outros sonhos que eu acabei projetando nela. Eu tinha um sonho de tocar piano, e infelizmente na época não tinha condições, minha mãe não tinha condições, enfim, mas eu coloquei a minha filha para música, né? Então ela viu vários instrumentos, isso ela só tem 8 anos. Então esses sonhos que a gente coloca na vida dos nossos filhos é bom, é importante, mas a gente tem que moldar cada um, né, esses sonhos que nós temos. Né? O meu marido, antes mesmo que a minha filha nascesse, ele queria que ela fosse médica. Eu falava, meu Deus, ela falou, não, tanto que ela foi crescendo, ela falou, colocamos para que eles possam conquistar, já que nós, naquele tempo, não podíamos fazer isso, né? E que conquiste o que não conquistamos, que alcance as vitórias que não celebramos. É isso. Muitas vezes é isso que projetamos. O mais importante não é que nossos filhos realizem os nossos sonhos do coração, nem mesmo os sonhos dos seus próprios corações, mas que eles realizem o sonho do coração de Deus. Muitas vezes projetamos essa vida, esses sonhos. No livro tem um testemunho que não é meu, que eu achei muito lindo, e que muitas mães passam por isso também. Eu gostaria de trazer para vocês, mães, para vocês sentirem o que eu senti. Não sei se vocês vão ter, que o Espírito Santo venha colocar no coração de vocês o que eu senti, né, no momento que eu estava lendo o testemunho, que foi tão bonito. Eu nasci num lugar pobre, minha mãe era praticamente uma analfabeta, ela nunca se sentou num banco de escola, ela aprendeu a ler sozinha na Bíblia, e quando ela estava grávida do seu último filho, ficou enferma. E ela morava numa região rural, onde não tinha carro nem estrada. O único jeito era carregá-la de padiola, que seria como se fosse uma cama de lona portátil. Quando o farmacêutico, que naquela época não tinha médico, examinou, disse, este caso não tem solução, e ela vai morrer. E que a única solução era provocar um aborto e sacrificar a vida da criança, para ela sobreviver. E minha mãe ouviu a conversa e chamou o meu pai, que estava conversando com o farmacêutico, com toda a força que sobrava, e disse a ele, eu prefiro dar a minha vida pelo meu filho, eu morro, mas não quero que ele morra. E se ele tiver que morrer, que eu morra com ele. Eu não abro mão da vida dele. E naquele momento, ela fez um voto a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor poupar a minha vida e a vida do meu filho, eu consagro ao Senhor para ser um pregador da tua palavra e um pastor de almas. E Deus ouviu a minha mãe e eu nasci. Cresci na roça e desde cedo trabalhei na lavoura. Mas meu grande sonho era ser advogado e político. E quando eu tinha 18 anos, Deus me chamou para o ministério. Minha mãe nunca havia me contado sobre o seu compromisso com o Senhor, porque ela queria que o próprio me chamasse e confirmasse no meu coração, e ela me disse depois que todas as madrugadas, quando ele estava no seminário, eu saía da minha cama e ia para o quintal e ajoelhava no orvalho para interceder por você.
Então, abracei a minha mãe e chorei. Muito mais importante que realizar os meus sonhos e realizar os sonhos de Deus, ela usou consagrar-me e Deus, e não há melhor lugar de estar, a não ser na presença dele. Então, foi algo que mexeu muito comigo, porque quantas mães, muitas vezes até enfermas, como ela estava, e com câncer, e deixa de fazer seu tratamento, porque coloca em primeiro lugar o sonho de ser mãe. Então, que o importante não é o que os nossos filhos realizem os sonhos do coração, nem mesmo os sonhos dos seus próprios corações, mas que ele realize o sonho do coração de Deus. Precisamos de mães que ousem dedicar os seus filhos a Deus, a colocar em primeiro lugar, não que isso não seja importante, que eles possam conquistar tudo, né? Mas que eles têm em primeiro lugar saber que Deus está em primeiro lugar na vida deles, que eles possam ser luz. A Bíblia nos fala sobre Ana, que ela era estéril. Ana tinha um grande sonho, o sonho de ser mãe, mas sua doença, além de não ter cura, que é considerado, não ter cura e era considerado o próprio indignação, enfim. As pessoas ao seu redor tentavam fazê-la desistir dos seus sonhos. E Deus adiou o sonho de Ana para que ela entendesse que o Senhor é melhor do que as suas próprias bênçãos. E Deus adiou o sonho de Ana para que ela pudesse entender que ele nos dá filho para que consagremos de volta para ele. O Senhor adiou o sonho de Ana porque os sonhos dele eram maiores do que os seus próprios sonhos. Que possamos gerar filhos para Deus, que possamos consagrar os nossos filhos todos os dias, e quando a partir do momento que nós entendemos isso, eles podem estar em qualquer lugar, eles podem trabalhar, eles podem estar numa faculdade, pode estar fora do Brasil, mas eles vão estar representando a Deus, a partir do momento que consagramos ele. A importância de consagrarmos os nossos filhos desde criança, e mesmo as pessoas que não conheceram Deus antes e que vieram a consagrar, consagre eles grandes, não terá problema nenhum, porque Deus vai se resgatar se eles estiverem fora. Né? É isso, a importância, porque Deus a Ana só sonhava em ser uma coisa, mãe, e Deus queria algo muito maior para ela. Ana creu na sua palavra, ele curou as emoções de Ana e curou o ventre da Ana. E mais, antes de Ana receber o milagre da cura, ela havia feito um voto a Deus e ela prometeu consagrar seu filho a Deus. O Senhor ouviu a sua oração e ela concebeu ela concebeu e deu à luz a Samuel. E quando ele foi desmamado, ela trouxe ao templo e o consagrou a Deus por todos os dias da sua vida. Samuel foi uma bênção nas mãos do Senhor, um grande intercessor, que por trás dele havia uma mãe intercessora, que queria seu filho realizasse não apenas os seus sonhos, mas, sobretudo, os sonhos do coração de Deus. Que possamos ser essa mulher que consagra o filho, não para as nossas realizações pessoais, não pelo aquilo que a gente sonhou, mas pelos sonhos que Deus tem para os nossos filhos. O que você espera dos seus filhos? Quais são os sonhos que você tem para ele? Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. Eles devem ser coroa de glória nas mãos do Senhor e não troféu da nossa vaidade. Temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar na vida dos nossos filhos. Temos que consagrar os nossos filhos em primeiro lugar para Deus, porque aonde ele pisar, onde os nossos filhos pisar, eles serão luz. Luz no caminho de outras pessoas, luz no caminho onde há trevas, consagrando e entendendo que nós somos luz para eles, enquanto pequeno, ou até mesmo quando eles estão grandes. Eles serão sempre luz. Luz. Isso é o que importa.
instrumento usado por Deus. Isso, com certeza, temos que consagrá-los para a expansão do reino, e não apenas pessoas bem-sucedidas na vida, e não que isso seja ruim. É importante que eles estejam no mundo que nós vivemos hoje, é importante que eles consigam os sonhos, a vontade que eles tenham também, mas que seja igual à vontade de Deus, que estejam igualadas à vontade de Deus. Eles devem levantar as antigas ruínas dessa civilização que tem se afastado de Deus, e não ser parte dessa ruína. Muitas vezes nós, mães, levamos nossos filhos à igreja, mostramos a palavra de Deus, oramos, mas conforme vão crescendo, eles acabam se perdendo, às vezes, muitas vezes por companhias, muitas vezes na escola, na faculdade, no serviço, mas quando oramos, intercedemos, desde sempre por eles, mesmo mães que não conheceram a palavra e começam a conhecer a palavra de Deus, consagrando seus filhos, Deus vai ouvir. E em algum momento, Deus vai trazê-los de volta. E isso é a força que tem a oração. Quando nós oramos pelos nossos filhos, quando consagramos nossos filhos, e eles serão luz em qualquer lugar onde que eles estão. Eles devem ser reparadores de brechas, a fim de que esta nação venha a conhecer o Senhor. Que é a importância deles serem luz, e assim, aonde quer que eles estejam, na casa deles, com os amigos, fora do Brasil, em qualquer lugar, eles serão luz. E todo local que ele estiver, ele vai falar da palavra de Deus. Ele vai estar junto. Deus estará junto com ele. O Espírito Santo vai levá-lo muito mais além. E mesmo que a gente não imagine o que Deus está preparando na vida de cada um dos nossos filhos, nós temos que tomar posse. Posse que eles vão crescer e vão aprender cada dia mais, e que Deus vai usá-los poderosamente na sua palavra, com os amigos, falando, ser um instrumento na mão dele. É isso que pedimos, é isso que oramos, que pedimos toda vez que consagramos, no momento que consagrarmos, que essa seja a nossa oração. Minha querida irmã, coloque o melhor que você tem, os seus filhos, no altar de Deus. Essa é a importância de estar, porque a partir do momento, se um dia eles se desviarem, eles vão voltar a Deus, porque o Espírito Santo vai conquistá-lo, vai achá-lo, vai encontrá-lo em qualquer lugar que eles estejam. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, louvado Amém. seja Deus. Que nós possamos Glória a Deus. consagrar os nossos filhos a Deus. Aleluia. E agora, nesse segundo momento, nós estaremos falando sobre mães que vão além, que estão dispostas a se sacrificar, estão prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Você está pronta para se sacrificar pelos seus filhos, para vê-los na presença de Deus? Ontem nós recebemos muitas chaves que a irmã Gleide, as nossas irmãs Gleide e Aquilin trouxeram para nós. E elas relataram os testemunhos, né? E aí eu ouvindo o testemunho da Gleide, uma mãe que está pronta para se sacrificar, para ver o seu filho na presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, amada. Então, vamos dar seguimento aqui. Mães que estão prontas para se sacrificarem, para ver os seus filhos na presença de Deus. Poucas são as mães que pagam o preço para ver os filhos salvos e sendo usados por Deus. Me diga, quantas mães você conhece que hoje, elas pagam o preço para ver os seus filhos sendo usados nas mãos de Deus? Não são muitas. Sinto muito em te informar, mas não são muitas. Muitas mães, muitas mulheres, elas se esforçam, sim, para ganhar o seu lugar na vida, para ter sucesso, para ter riquezas, para ter o corpo lindo, maravilhoso, que, né,
a mídia diz que é o corpo perfeito, mas se esquecem dos filhos. Quantas mães se esquecem dos filhos? Eu sei que nós precisamos trabalhar, nós temos que buscar, sim. Já conquistamos muitas coisas como mulheres, mas nós não devemos negligenciar essa tarefa que Deus colocou para nós, não é? Deus não colocou uma tarefa para Leide, para a irmã Fátima, para a Tatiana, para a Wagner, para a irmã Glaucia, para a pastora Gláucia, para a Miriam, para a irmã Celina, colocou essa tarefa. O Senhor nos deu, e não só para nós, mas para todas as mulheres que já são mães, né? Tem o Ministério da Maternidade e a outras tantas mulheres que sonham com a maternidade. A gente pode buscar os nossos sonhos? Podemos. Mas quando o Senhor nos dá esse presente, que os filhos são a herança do Senhor, Ele nos dá esse presente para nós cuidarmos. Então, por mais que nós busquemos todo o sucesso, nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nós somos Zezé, mulher do original de Deus, aquela que veio auxiliar, que dá força para os nossos respectivos esposos. Então, nós precisamos sermos, né, essas ajudadoras mesmo. Então, nenhum sucesso nosso no mundo com as coisas seculares vai compensar o fracasso da nossa família. Nenhuma riqueza compensa a perda dos nossos filhos. Bem sabemos disso, né, Gleide? Nenhuma riqueza compensa a perda dos nossos filhos. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar os nossos próprios filhos. Nós estamos vivendo uma crise, vivendo crises avassaladoras, e a maior de todas as crises é a crise da família. Os lares estão sendo destruídos, muitos filhos estão sem rumo, sem limites, sem disciplina, sem amor. Por quê? Porque os próprios pais estão perdidos. Os pais estão perdendo o controle dos filhos. Os pais estão confusos e não têm mais autoridade sobre os filhos. Eu não sei se vocês já viram situações em que os pais estão ali no supermercado e a criança faz aquele showzinho, né? E os pais não têm controle. Não conseguem ter firmeza com a criança, que aquele não é o momento, que aquilo não dá para comprar agora, ou não é o momento para comprar aquilo para a criança. Os pais estão confusos e muitos deles não têm mais autoridade sobre os filhos. O barco da família está afundando. Porque os pais que estão no leme, infelizmente, eles perderam o rumo da viagem. E nós, como mães que vão além, nós precisamos fazer com que esse barco não afunde. Precisamos tirar a água que estiver dentro do barco. Se encontrarmos alguma brecha, possamos tampar essa brecha por onde está entrando essa água. Que possamos retomar, não só nós como mães, mas tanto pai quanto mãe. A família precisa retomar, pegar o leme e achar o rumo da viagem. Para nós não chocarmos nos rochedos dos desastres, né, da vida. Nós precisamos de mães e de pais que andem com Deus. De pais que conheçam a Deus e que se esforcem e se sacrifiquem para ver os seus filhos salvos. Você está preparada para isso? Precisamos de pais que paguem o preço para ver os seus filhos andando nas veredas da justiça. Deus está procurando mães que estejam prontas não apenas para gerar os filhos, porque gerar é muito gostoso, não é, Wagner? Gerar é muito gostoso, não só gerar os filhos fisicamente, mas também estejam dispostas a sofrer as dores de parto.
Ai, só de lembrar das dores de parto, né? A gente fica pensando, né? Muitas vezes, a gente quer outro. Mas depois que você vê o rosto da criança, você nem lembra do que passou, das dores intensas que você sentiu. Nós não vamos ficar só pensando, eu quero gerar filhos, mas também estejamos dispostos a sofrer as dores de parto, não só fisicamente, mas para vê-los nascer de novo, uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que os nossos filhos são a herança de Deus. E se a Bíblia diz, ela não mente. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Salmo 127, que ele já é figurinha batida, né? Em todos os lugares em que nós vamos, principalmente agora na Semana das Mães, sempre tem. Nossos filhos são a herança do Senhor. O Salmo 127, ele vai descrever que os nossos filhos são a herança do Senhor e também que os nossos filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Ontem foi citado, no episódio de ontem, foi citado um pouco sobre isso. E hoje eu quero esmiuçar aqui com vocês o porquê da flecha, o porquê dessa comparação da flecha. Nessa batalha em que nós estamos, os filhos não são vistos como estorvo, não. Nós estamos, em paralelo a essa semana de Mães que Vão Além, estamos estudando mulheres com espadas. E já aprendemos alguns tópicos, algumas lições, recebemos algumas chaves de como seguir daqui para frente. Nós já fomos equipadas com as armas certas, quais são o campo de batalha, que nós somos essa heroína, que nós somos o alvo, querendo ou não, você é um alvo. E interessante que essa parte, o autor ele vem trazer que esse Salmo 127 vai descrever que os filhos são a herança do Senhor, glória a Deus. E também que são flechas na mão do guerreiro. Essa descrição do Salmo 127, principalmente essa parte de flechas nas mãos do guerreiro, trazem algumas lições que, se você puder anotar em letras garrafais e deixar visível, para sempre que você passar, você olhar, seria uma boa dica. Os pais são vistos aqui como guerreiros. A vida, ela é uma luta. Concordam comigo ou não? A vida é uma luta. Você querendo ou não, a vida é uma luta. E viver é lutar. Porque se você para de viver, você morre. Então, não tem por que você estar lutando por algo, ou buscando por algo. Nessa batalha, como foi citado lá no estudo de Mulheres com Espada, nessa batalha não existe campo neutro. Não existe campo neutro. Não adianta você falar, eu quero ficar em cima do muro, eu não vou lutar para os meus filhos, mas também não vou defendê-los. Vou ficar aqui neutrinha, neutra, e acabou o assunto. Não existe campo neutro nisso. Na batalha da vida, todos nós somos convocados a lutar. Todos nós. Sem exceção de ninguém. Ninguém pode ficar de fora e nem se aposentar. Quer se aposentar com relação a isso? Não dá. A irmã Jaqueline citou ontem que nós pensamos que os filhos são pequenos, parece que dá mais trabalho, a gente fica, né? As mães ficam com os cabelos assim, né? Porque os filhos são pequenos, tem que correr para lá, correr para cá. Quando crescer, vai melhorar. Ilusão, não é, Gleide? Ilusão, não é? Parece que quanto mais velhos, adolescência, aí vem lá, depois da adolescência, jovem, as mães continuam nessa luta não com os filhos, porque a nossa luta não é carnal, não são contra as pessoas, mas o que está trabalhando por trás das pessoas para que elas venham se desviar do propósito a qual Deus as criou para ser.
Ninguém pode ficar de fora. Então, esqueça achando que um dia você vai se aposentar desse cargo, porque não vai. Nessa batalha, os filhos não são vistos como estorvos, mas como bênçãos. Seu filho é uma bênção, sua filha é uma bênção, a minha é uma bênção. E eu declaro isso todos os dias na vida dela. Por isso que o nome dela já significa abençoada. Glória a Deus por isso. Os nossos filhos são vitais para a sobrevivência, proteção e defesa dos pais. Oi? Sim. Como flechas na mão do guerreiro. O que a flecha representa para o guerreiro, os filhos representam para os pais. Então, a minha filha é uma flecha na minha mão. Os filhos da Gleide são uma flecha na mão dela. Os netos da Gleide são uma flecha nas mãos dos filhos dela. Da mesma forma, a Sara e os seus futuros filhos, Wagner, são flechas na sua mão e na mão do seu esposo. E o que acontece com a flecha? Vamos pegar aqui três liçõezinhas. Nessa perspectiva, então surge pelo menos, depois vocês leem com mais afinco, com mais detalhe, porque esse capítulo, esse Salmo 127, ele traz muitas lições, além dessas três. Primeiro, a flecha, antes de ser usada, ela precisa ser carregada pelo guerreiro. O guerreiro carrega as flechas nas suas costas, certo? Vocês já assistiram alguns filmes que o guerreiro carrega as flechas nas costas, ok? Então, as flechas sempre estão junto com o guerreiro, é junto. As flechas precisam estar sempre junto com ele. Os pais também precisam carregar os seus filhos. Aí eu estava lendo isso daqui, nós carregamos os nossos filhos. Os filhos precisam de quê? Cuidado, proteção, carinho, amor, apoio, encorajamento, disciplina. Não, irmã, não quero disciplinar meus filhos. Não, tá bom assim, porque para que disciplinar? Mas a palavra diz que você precisa disciplinar os seus filhos, porque o pai que disciplina demonstra que ama, não é, Gleide? Se não disciplinar os nossos filhos, nós não estamos demonstrando amor por eles. Porque todos nós precisamos de correção em alguma área da nossa vida. Nós passamos por isso e estamos vivas. Não precisamos passar por alguns momentos de disciplina dos nossos pais? Em Provérbios diz que nós precisamos corrigir os nossos filhos com vara, para que quando ele crescer, ele não venha te dar, para fazer você passar vergonha, não é? Ai, a irmã está aqui falando que a gente é para bater nos filhos. Não estou dizendo isso, estou dizendo para você corrigir os seus filhos e disciplinar eles no momento certo, da forma correta, não é espancar os seus filhos, né? Como a gente tem visto, alguns pais, em vez de corrigir os filhos, acabam espancando, acaba causando mais traumas nessa criança. Não é isso, tá? Continuando. Os pais precisam suportar os filhos fisicamente, materialmente e emocionalmente. Nós sempre dizemos no Ministério Ezer que a nossa palavra tem poder. Na verdade, eu sempre digo isso, né? Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque ou sai vida ou sai morte dos nossos lábios. De acordo com o que nós vamos falar e vamos declarar sobre a vida dos nossos filhos. Precisamos ter ciência se está saindo vida ou se está saindo morte. Quais são os rótulos que nós temos liberado e eles, por falta de maturidade, têm pegado para eles e acreditando que aquilo é verdade. Quantos rótulos nós, quando fomos crianças, porque todos nós fomos filhos, nós somos filhos de alguém, não é? Então, nós, agora que somos pais, e alguns já são avós, saiba, né, como proceder, como lidar com essa criança, como lidar com esse jovem. Quantas crianças, quantos jovens estão entrando em depressão por causa do que ouviram, principalmente das pessoas que têm uma certa autoridade sobre a vida deles.
Os pais precisam investir nos filhos. Eles não podem ser abandonados à própria sorte. Nós precisamos educá-los, protegê-los, incentivá-los e prepará-los para a vida. Não é você... A flecha, ela não vai ficar para sempre com você. Você é uma guerreira, como flechas na mão do guerreiro, você vai lançar essa flecha para longe. É o segundo ponto. A flecha precisa ser lançada para longe. Um guerreiro carrega a flecha não apenas como adorno, mas não é só para ter por perto, ao contrário, ele carrega essa flecha para lançá-la no momento certo. Você está preparando os seus filhos para lançá-los no momento certo? Mas não é para qualquer lugar. Porque o terceiro ponto diz que a flecha precisa ser lançada na direção de um alvo específico. Nós não criamos os filhos para nós mesmos. Eu ouço algumas pessoas dizerem, não, mas meu filho, ele não cresce, vai ser para sempre minha criança. Para a mãe pode ser para sempre uma criança, mas nós não criamos nossos filhos para nós mesmos, nós criamos nossos filhos para a vida, para que eles se desenvolvam, para que eles sejam melhores do que nós, que eles alcancem alvos mais elevados do que nós sonhamos. Mas melhor do que isso, é nós entregarmos e lançarmos os nossos filhos ao alvo específico para aquilo que Deus tem para a vida deles. A vontade soberana de Deus prevalecendo na vida deles. O propósito a qual Deus os criou para ser alcançado. Os nossos filhos devem viver para a glória de Deus. Devem definir a sua vocação para a glória de Deus. Estudar para a glória de Deus. Devem se casar. Até casar é para a glória de Deus. Sim, até para casar é para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, tudo que os nossos filhos forem fazer, é para a glória de Deus. Devemos preparar os nossos filhos para esse glorioso objetivo. Aleluia. Deus está procurando você. Mãe que esteja pronta a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Quando esse projeto familiar é executado, os pais deles não precisam. Quando o projeto é executado, nós não precisamos temer os inimigos à nossa porta. Porque os nossos filhos se tornam vencedores. Amadas, é tempo de nós discernirmos que estamos em guerra e que os nossos filhos podem ser as armas de vitórias, ou entramos lá de novo no que aprendemos no campo de batalha, das mulheres com espadas. Ou eles são armas de vitória, ou são vítimas indefesas nessa batalha. O que você prefere? O que você escolhe? Preparar os seus filhos como armas de vitória ou ser vítima da vida, vítima das circunstâncias do mundo? Pais, nós somos guerreiros e não descansemos até que os nossos inimigos sejam derrotados. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata da salvação dos nossos filhos. Eles merecem o nosso maior investimento. Eles vieram de Deus e devem ser consagrados de volta para Deus, que foi o que a Wagner citou aqui. Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. São presentes, são herança que Deus nos deu. E o Senhor vai nos capacitando no caminho, conforme os nossos filhos vão crescendo. Eu achei que não fosse ser uma pessoa apta para cuidar de uma criança, mas o Senhor foi me capacitando a cuidar. Tanto é que o primeiro banho, a primeira troca da minha filha Belle, fui eu que fiz no hospital. E olha que eu tinha acabado de ser operada. Aí as mães, não, é a primeira filha? É a primeira. E a criança, dei banho, troquei, e estava ali depois da cirurgia. Nós devemos doar-nos a nós mesmas a essa sublime causa. Este ideal é maior do que a própria vida, e devemos dar a vida por esse ideal.
Aqui. Será que você, mãe, está disposta a fazer qualquer sacrifício para salvar os seus filhos do fogo? Está tendo incêndio? Está tendo incêndio. Mas não é qualquer incêndio. A sacrificar os seus filhos do fogo eterno, da perdição eterna. Amadas, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você está pronta para pagar o preço da renúncia, da oração, do jejum, do exemplo, da vida no altar para que seus filhos sejam salvos? Nós estamos aqui na semana de consagração e jejum pelos nossos filhos. Nós começamos, né, esse desafio. E nós não vamos parar esse desafio no final da semana. Nós vamos continuar, porque nós somos mães que vão além do que os nossos olhos podem ver. Além. Aleluia. Louvado seja Deus. Precisamos amar os nossos filhos mais do que o dinheiro. Os nossos filhos são mais importantes do que o nosso trabalho. O que as famílias precisam não é de mais conforto. Apesar que a gente acha que o que eu não tive na vida eu vou dar para os meus filhos. O que eu não consegui eu vou dar para os meus filhos. Então eu vou dar mais conforto. Mas não é disso. Não é só disso que os seus filhos precisam. Os seus filhos precisam de mais amor. O que as famílias necessitam mais hoje não é de coisas, mas de pessoas. O que os nossos filhos mais carecem não são apenas... Logicamente que a gente pode comprar roupas caras, dar uma educação em escola elitizada, mas o que os nossos filhos mais buscam. E temos exemplos, né, Gleide? Você como psicóloga, a pastora Gláucia como psicóloga, tem visto isso, que os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, os jovens, o que eles, quando procuram os consultórios para fazer uma terapia, para ter uma consulta ali, é a carência de conversa com os pais, é a falta de amor, é a falta de diálogo. Né? Os nossos filhos estão precisando de mães e pais que estejam prontos a se sacrificarem para que eles sejam salvos e úteis para o reino, úteis no reino de Deus. O meu pastor, o pastor Enoque, ele sempre fala que existe quatro formas, são 4 degraus. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Segundo, família, depois trabalho, depois obra. Não inverta essas ordens. Primeiro, Deus. Busque a Deus sobre todas as coisas. Ele é o primeiro. Não queira colocar os seus filhos no pedestal aonde é o lugar de Deus. Busque a Deus. Orientação, direção, discernimento. Ele é nosso Pai. Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Busque a Deus primeiro. Depois, cuide da sua família. Cuide da sua família, zele por sua família. Depois vem o trabalho. Não inverta trabalho, depois família. Primeiro família, depois trabalho. Por último, a obra. Mas a gente tem que fazer a obra de Deus, porque o reino de Deus somos cada um de nós. E onde nós formos, nós podemos levar o reino de Deus. Mas do que adianta nós termos reino de Deus fora de casa e dentro de casa a gente não sermos essa referência para os nossos filhos? Não é pelo muito falar, mas é pelo exemplo. A minha filha, ela entra no quarto, e quando ela me vê ajoelhada ou estudando a Bíblia, aí ela vai e pega a Bíblia dela e fala, também vou estudar a Bíblia agora, mamãe. Aí ela começa, agora ela está fazendo igual eu. Ela pega a Bíblia dela, ela já está com 3 Bíblias. Aí ela vê que a minha Bíblia está anotada. Ela fala assim, olha, mamãe, essa palavra aqui está muito linda. Olha, mãe, eu posso riscar aqui embaixo? Se chamou a sua atenção, é para você memorizar e praticar, sim.
Aí ela vai e anota na frente o versículo, igual eu faço na Bíblia. Na minha Bíblia, ela vai e anota na frente, depois ela pega o caderno e anota de novo o versículo. É pelo exemplo. É pelo exemplo. A minha avó materna era uma mulher fervorosa do círculo de oração. E ela ensinava os seus filhos no caminho. A minha mãe seguiu o caminho dela. Eu estou seguindo o caminho da minha mãe. Porque fomos instruídas no caminho em que deve andar, e quando crescer, nós lembraremos do que foi nos passado, quando na tenra idade. Mas lembre-se, recebemos coisas boas, palavras de vida na tenra idade, mas também recebemos alguns rótulos. E hoje eu coloquei no grupo que nós cancelamos todo tipo de rótulos negativos que foi lançado sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus, seja anulado e que eles possam só se lembrar das palavras de vida que foram liberadas e ministradas sobre a vida deles e sobre as nossas vidas na tenra idade. Glória a Deus. Profetize vida sobre os seus filhos. Profetize vida dentro do teu lar. Os seus filhos não são seus, os meus filhos não são meus, eles são do Senhor. É para o louvor do Senhor. Vamos orar, amadas? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Declarando palavras de amor e vida. A irmã Wagner vai fazer a oração do primeiro versículo e eu faço do segundo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Amém. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Oremos, irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Espírito Santo venha nos tocar. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos dar ousadia para declarar, profetizar na vida dos nossos filhos, independente se eles estão pequenos ou grandes, são netos, são sobrinhos. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos gerar filhos para Ti, Senhor. Gerar, porque é isso que o Senhor quer, que possamos gerar filhos para Ti. Nações, Senhor, gerações e gerações para Ti, Senhor, que fale da Tua palavra, que fale, Senhor Jesus, no ouvido. E Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser exemplo para os nossos filhos, Deus, que possamos ter ousadia, Pai, cada dia declarar que os nossos filhos são Teus, Pai, que eles estão no mundo, mas são Teus, que eles não se considerem do mundo mais, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Teu, Senhor. O Senhor nos dá filhos, Pai, para consagrar a Ti, para colocar na Tua presença, porque gerações e gerações, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos sagrar os ouvidos deles, os olhos, a boca, o coração e a mente, Senhor, para que estejam, Pai, voltado para Ti, que eles possam ser bênção, que possam ser Senhor, que eles nunca venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, que ele venha buscar a palavra, Senhor, que eles tenham sede da Tua palavra, de estar na Tua presença, com as pessoas que precisam estar, pessoas de Deus, Pai, coloque pessoas, amigos que são voltados a Ti, que o Senhor escolheu, Pai, Pai, que os nossos filhos tenham coração temente ao Senhor, Pai, que seja igual ao do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, venha, Pai, tirar todas as escamas dos olhos dos nossos filhos, Senhor, para que eles possam Te ver, Senhor, todos os tampões do ouvido dos nossos filhos, Pai, que venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus, que possamos consagrar todos os dias, Senhor, ao amanhecer, ao entardecer, Senhor, que o Espírito Santo venha falar aonde que eles têm que estar, Pai, que o Espírito Santo venha falar através deles, Senhor, que eles sejam luz, aonde quer que eles estejam, Pai, que o plantar dos pés dele, Pai, aonde eles forem
Pai, que ele seja luz, que aonde estiver treva, Pai, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, que a luz vença, porque ele estará junto contigo, Senhor. Pai, que ele fale, que eles tenham ousadia de falar do teu nome, onde quer que eles estejam, na escola, com seus amigos, no vestibular, ou no trabalho, Senhor Jesus, que ele seja um instrumento da tua palavra, Pai. E que para isso, Senhor, possamos consagrá-los todos os dias, porque se um dia ele se desviar, como diz a sua palavra, o Senhor vai trazê-los de volta, Senhor, porque eu creio, Pai, que quando oramos com fervor, Senhor, o Senhor está com ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que ele se desviará, Senhor, ele voltará a estar contigo, Senhor, porque o Senhor encontrará onde quer que eles estejam, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Eu oro e te agradeço, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nos dê, Pai, capacidade, nos capacita, Senhor, para cada dia mais ser ousada, Senhor, e consagrar onde quer que os nossos filhos estejam, Senhor, com quem esteja, que eles sejam bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam, Senhor, meu Deus, instrumento nas tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde quer que eles estejam, Pai, e que nenhum mal venha acontecer com eles, Pai, porque o Senhor está com ele, Pai, o Espírito Santo, os teus anjos, Pai, o Senhor dará ordem para guardá-los, Senhor, em qualquer lugar que eles estiverem, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque os nossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, 3 e 4. Meu Deus e meu Pai, nós continuamos, Senhor, ligadas ao teu trono, rendendo-te graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse momento em que passamos aqui juntos. Visite, Senhor, cada lar, cada exército, cada família aqui representada ou que faz parte, Senhor, dos ministérios de intercessão. Visite-as agora em nome de Jesus, visite os lares, Senhor, dessas pessoas que irão assistir e ouvir, Senhor, esse estudo logo mais, que elas sejam impactadas, que elas sejam visitadas pela tua graça, Pai, pela tua unção, pela tua bondade, pelo teu amor. Pai, sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a nossa recompensa. Sabemos que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Eles não foram feitos para ficar junto conosco em todo o tempo. Enquanto são pequenos, nós devemos instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, instruir sobre a tua palavra, ensiná-los de dia e de noite as verdades da tua palavra, as palavras de vida, as palavras que transformam. Podemos, quando são pequenos, instruí-los segundo a tua vontade, Pai, para que quando eles crescerem, assim como a irmã Wagner orou, eles não venham se desviar do teu caminho, se desviar do que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Mas nós, como pais, precisamos ser exemplos em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, que dos nossos lábios saiam somente palavras de vida, de amor, que possamos proteger os nossos filhos aonde eles forem, ensinando, instruindo eles, Pai, em nome de Jesus. E quando tiver o momento certo, nós possamos lançá-los para o alvo específico a qual o Senhor tem para cada um deles, que a tua vontade soberana prevaleça na vida dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os nossos filhos possam se importar com aquilo que o Senhor se importa. Que os nossos filhos sejam, sim, como reparadores de brechas, assim como nós somos. Como nós temos nos posicionado, nos colocado aqui, mães como reparadoras de brechas, mães que vão além, que os nossos filhos possam ir além do que os nossos olhos possam ver. Pai, nós somos mães que, sim, se sacrificam para ver os nossos filhos na tua presença, Pai. Nós nos renunciamos os nossos sonhos para ver os nossos filhos na tua presença, porque melhor lugar para se estar é na tua presença, Pai.
não é longe dos teus caminhos, não é longe dos teus preceitos, mas nos teus caminhos, aleluia. Que nós sejamos, Pai, essas mães que se sacrificam para alimentar os nossos filhos espiritualmente. Que nós possamos ser exemplo, como um exemplo para os nossos filhos, para interceder por eles junto ao teu trono, Pai. E é por isso que nós estamos aqui reunidas em mais esse encontro, para interceder pelos nossos filhos. Visita, Senhor, visita os filhos que já são adultos, os filhos que são adolescentes, os filhos que são crianças, os filhos que já são casados. Visite cada um deles, cada mãe que está aqui ouvindo. Que ela seja visitada agora e os seus filhos sejam socorridos, Pai. Sejam protegidos em nome de Jesus, Pai. Enche os nossos filhos com o conhecimento da Tua vontade, Pai. Por meio de toda a sabedoria, de todo entendimento espiritual. De maneira que os nossos filhos possam viver de uma vida digna para agradar o Senhor em todas as formas, Pai. Que os nossos filhos possam crescer espiritualmente. Dá a cada um deles o espírito da sabedoria e da revelação, de modo que eles possam Te conhecer melhor. E aqueles que se encontram afastados, se encontram mornos, o Senhor está à porta e bate, que eles possam estar com os ouvidos atentos para ouvir o Senhor bater na porta, e eles possam convidá-lo para entrar, para fazer morada. Assim como nós já ouvimos e lemos diversos testemunhos neste livro, Pai, em que pais estavam em intensa oração, em fervente oração pelos seus filhos, e um milagre aconteceu. Nós estamos aqui, Pai, intercedendo por esses filhos que estão afastados. Esses filhos que deixaram o aprisco. Chame-os de volta, Pai. O Senhor não deixa uma ovelha sequer, um filho sequer, longe do Senhor. Atraia-os para mais perto do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que os olhos do coração dos nossos filhos sejam iluminados, a fim de que eles possam conhecer a esperança para a qual o Senhor tem os chamado. As riquezas da tua gloriosa herança nos santos, do teu incomparável poder para nós que cremos, que os nossos filhos possam crer que eles são herança do Senhor. Que cada uma de nós possamos crer que somos heranças do Senhor. Assim como o Senhor preparou os nossos pais, o Senhor tem nos preparado para preparar os nossos filhos. Senhor, eu oro para que Cristo possa habitar no coração de cada filho neste momento, e que esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo, cada um deles. Que a palavra de Cristo, a mensagem da verdade, possa habitar ricamente no coração dos nossos filhos. E eles não venham se desviar, que não sejam obstinados como foram os nossos antepassados, mas que eles possam se aproximar, se achegar ao Senhor e não mais se afastar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu dou-te graças, porque o Senhor sabes como salvar os nossos filhos de todo tipo de tentação, de todo tipo de provações, que eles possam resistir a todo tipo de desejo ruim, os desejos ruins da juventude, as vontades da carne, porque sabemos que hoje em dia está tão normal os jovens irem para a parte da sexualidade. Pai, blinde os nossos filhos, Senhor. Blinde os nossos filhos de todo tipo de imoralidade sexual, em nome de Jesus. Que eles possam buscar a justiça, a fé, o amor, a paz. Que eles possam ter o coração puro, um coração quebrantado, um coração disposto a te obedecer, Pai. Eu oro para que os nossos filhos, cada um dos nossos filhos, os filhos de cada uma das minhas irmãs aqui representadas, que eles não se envolvam em questões insensatas, porque sabemos que essas questões insensatas geram sempre contendas, geram dissensões, que os nossos filhos não se envolvam nessas questões. Pai, eu peço que o Senhor possa guardar puro o seu caminho,
vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor, que a tua palavra esteja escondida, escondida, escondida nos nossos corações e no coração dos nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um de nós, que os nossos filhos possam ser a semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Ajude-nos a crescer em sabedoria, estatura, ajude-nos a crescer em graça diante do Senhor e diante daqueles a qual a vida deles possam tocar. Dai-nos, Senhor, dá a cada um dos nossos filhos ouvido atento às tuas instruções, Pai. Ajude-nos, Senhor, a prestar atenção e a adquirir entendimento em tudo que fizermos, seja para glorificar o teu nome. Em tudo que fizermos, seja para glorificar o teu nome. Assim eu oro, crendo e agradeço, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Amém, amadas. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Aleluia. Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Aleluia. Deus. Louvo a Deus pela vida de cada mulher que esteve aqui conosco, das que irão assistir logo mais no YouTube. Que o Senhor continue ministrando em nós, para que nós Tirar sejamos foto essas dele. reparadoras de brechas, amém? Amanhã nós temos encontro, mais um Amém. encontro. Acho que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós e vos dê a paz. Amém? Até amanhã. Beijo. Aleluia. Amanhã. Paz. Amém. Pai do Deus Senhor. abençoe.